Ora, muito boa noite mais uma vez. Boa noite. É com muita alegria que eu volto a conversar consigo, mesmo muita alegria e muita gratidão. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui comigo. A alegria é também enorme e a gratidão também, Ruth. Quero passar também à Maria os comentários de muitos leitores e muitos ouvintes que têm visto e assistido às nossas conversas. Têm-nos agradecido, têm-me pedido para fazer chegar agradecimento à Maria pelo tempo, pela disponibilidade, à doutora Maria pela partilha tão grande. E eu tenho dito que o agradecimento é mútuo e que a alegria é mútua porque temos crescido bastante. Eu, pelo menos, tenho crescido bastante. E eu Um, agradeço a todas as pessoas que comentam e que manifestam o seu agrado, porque é sempre bom termos feedback sim, sim. e é sempre bom agradecer então a disponibilidade delas e as palavras delas. Claro, e agradecer por uma coisa que fazemos com gosto, que não custa nada, não é? Exatamente. Então, nós hoje vamos falar sobre a linguagem infantil e a linguagem adulterada das crianças, não é? Mas também uma das coisas que nós vamos tentar fazer, e como a conversa é como as cerejas, pode ser até que a gente mude de uma taça de cerejas para outra, né? Lá está a metáfora. Como a conversa é como as cerejas, pode divagar um bocadinho, mas eu penso que não. Mas o que se pretende hoje é fazermos uma pequena reflexão sobre o processo do desenvolvimento da linguagem da criança, a parte da criatividade, da fantasia, que certamente terá muito para partilhar connosco, e depois compará-lo com o processo criativo do poeta, uma vez que estamos num ambiente de poesia, literatura, como é que o poeta vai buscar depois também a simbologia, a metáfora, a analogia para escrever, precisando de ir buscar a fantasia, tal como a criança faz, tentar perceber qual é o paralelo. E a pergunta que eu me faço desde o princípio é: será que o processo criativo do poeta é igual ao da criança, ou será que nós temos que nos voltar a ser crianças? E já vamos por aí. Mas antes eu. Entretanto, quero Sim, dizer, em relação a um aspecto que se falou antes, qual é a fonte do poeta? exatamente. E temos Nós tínhamos passado por aí falado nisso, de que não é? fonte bebem os poetas, dizia Freud, não é? E a fonte, de facto, é o desejo, que Uhum, existe em todos nós, mas não é o desejo disto ou daquilo, não é um desejo de criar, não é como o desejo da criança. Não podemos falar, é um desejo mais como uma pulsão, é um desejo que às vezes está no estado de energia, que está no estado de apetência, que às sim, vezes nós não sabemos o que é que nos apetece, e ao escrever damos forma, e ao brincar, damos certo. forma e vazão ao desejo. Sim, sim. Aliviamos algumas tensões, portanto, a fonte será isso, outra fonte é de facto a fantasia. Claro, eu encontrei no que eu estive a ver, e devo dizer que em boa hora comecei pensamos nisto, porque ainda há pouco tempo eu dizia a uma amiga que parece que sinto o meu entendimento a abrir assim e É, estou a gostar. Mas aliás, de repente, agora só com essa frase tenho duas ou três coisas que lhe queria perguntar. Primeiro, houve quem me pedisse se a doutora podia por favor, explicar melhor o que é isto da pulsão. Definir um pouco melhor, porque está a ser entendido ou está a ser pois, percepcionado de formas diferentes. Se puder dar assim só um cheirinho sobre o que é a pulsão. a pulsão. A pulsão, no fundo, é um impulso para algo Uhum, cuja fonte será o corpo, não é? uhum. Eh, e eu posso dizer que a fome nasce no corpo, não é? Sim, e como? É Claro. uma pulsão. Uhum, O desejo sexual é outra pulsão. uhum. A No escrita, por fundo, exemplo. a escrita não é uma pulsão. A escrita pode ser o resultado
de uma pulsão, quer dizer, está a ver? Uhum. Mas a escrita está um bocado longe deste significado da pulsão do Freud, não é? A Sim, sim, pulsão sim. será a fome, o desejo sexual, Aquele impulso emotivo quase primitivo, podemos dizer? que existe no corpo, está a Aquela ver? coisa, aquela vontade, a É, gana. A gana. é a energia, exatamente, Sim, sim, mas sim, sim. que nasce, a fome nasce no corpo. Claro, claro. Claro que podemos ter fome, depois de nascer do corpo, a certa altura há pessoas que sentem fome quase psicológica, no sentido que às vezes já estão cheias e querem comer mais. Sim. Aí já Portanto, entramos noutro parâmetro, noutros problemas. noutra área que eu não Já quero estamos a ir falar por nas ali, compensações emocionais e por aí fora, não é? etc. Não é? Sim, 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 Mas, sim. no fundo, a pulsão Uhum. pode transformar-se, pode ligar-se a outros aspectos emocionais. Mas se calhar, quer dizer, quando uma pessoa procura compensação, se calhar há um desejo insatisfeito, Uhum. que Certo. pode não Ou ser, frustrado. o desejo insatisfeito pode ser uma carência afetiva, por exemplo, Sim, sim. ou não ter uma resposta Havemos de conversar afetiva. sobre isso também. A minha pergunta é: a pulsão, portanto, visto como um desejo, pode nos levar à ação. E estou a pensar Leva-nos à aqui, ação, ou é ah, inibida pela censura, está a ver? e aqui estamos com a Não, criança e com o poeta. exato. Ou é inibida pela censura. Eu, por exemplo, nós podemos. Há pessoas que não realizam a sua satisfação sexual porque se censuram demais. Por exemplo, não, Certo, certo, certo. Os e tabus e as as próprias inibições. convenções podem inibir os desejos Certo. ou as Por acaso, pulsões. mais mais um ponto que eu vou querer tocar e ainda nem entramos no nosso texto, mas eu Mas eu queria. acho que eu não sei se estou a explicar bem, mas Tá, basicamente, quer dizer, pode-se falar de várias pulsões, mas basicamente a fome é uma pulsão de autoconservação. A pessoa precisa de comer, não é? certo. Portanto, a pulsão é uma ponte que nos leva a agir, a reagir, a É comunicar. uma força. A pulsão é uma força, um Certo, impulso que perfeito. nasce no corpo, Uhum, não é? E que nós vamos depois, como uma fonte que precisa de jorrar, está a ver? sim, Ou uma fonte, ou uma força que nos leva à ação, uma força que nos leva à ação exato, para que nos leva à ação para a nossa conservação e sobrevivência certo. ou para uma satisfação que não terá tanto a ver com a conservação e sobrevivência. Por exemplo, podemos, pergunta, podemos dizer que uma criança, a pulsão de comunicar faz com que a criança desenvolva então a linguagem, seja ela infantil, seja ela na base da fantasia, da pulsão, por onde é que eu posso pegar Eu, aqui? eu diria que a pulsão de sobrevivência, Uhum, composta com a relação com a mãe, a leva a comunicar. A pulsão de sobrevivência, não a pulsão para comunicar. Está a ver? sim, porque o Uh, facto de sobreviver, porque vai pedir, tenho fome, quero isto, quero aquilo, vou chorar, não quero. a pulsão será mais do corpo, está a ver? Uhum, E depois pode ser revestida, não é? Pelas, por toda a relação e por todas as aprendizagens, está a ver? certo, certo. E E, então aí dará origem à linguagem, mas a linguagem tem mais a ver, de facto, com a relação com a mãe. No sentido, a mãe nomeia, diz bebê, tem fome, não é? certo. A mãe nomeia o desejo da criança e nomeia a criança.
e aí a criança, quando se torna sujeito, passa a deixar de brincar com o corpo, para brincar com os objetos e depois a falar. E começa-se a apropriar então da linguagem em si. Exato. Começa então a dominar um paralelo que eu tentei e foi abordado nos comentários à introdução da conversa foi exatamente que a criança não tem a inibição ou não se sente inibida para usar uma linguagem própria, para chamar nomes diferentes às coisas e tivemos nos comentários, por acaso quem quiser ir ver, tivemos várias partilhas deliciosas Exato. sobre de crianças, ao passo que o poeta também usa a fantasia, acho eu, às vezes eu uso, sim, Sim. mas o poeta por vezes está um pouco restrito pela inibição. A minha pergunta é: a sociedade, o nosso meio ambiente, pode condicionar-nos aos poetas e às crianças este desenvolvimento de linguagem, ou a criança é muito mais livre e o poeta muito mais controlado, sendo que domina melhor, não é? O poeta mais controlado, mas domina. Exato. Mas, quer dizer, eu acho que quando há uma censura muito forte, nem sequer se consegue ser poeta. É verdade. E a Porque, autocensura, a pior delas, não é? exato, uma censura interiorizada, Sim. uma censura social. É como uma pessoa muito certinha, muito arrumada, que eu às vezes me apetece até desarrumar e despentear. Essa pessoa certinha e arrumada, se calhar nunca poderá até escrever ensaios, mas não será um texto poético. Não se aventura por aí. Por aí, porque de facto a fonte da poesia do poeta e da arte será o desejo, Uhum. e o desejo tem que ser aceito pela pessoa. E pode haver uma pessoa que censure qualquer desejo. Certo. Até pode, condicionada pelo ambiente e pela sociedade e até pela cultura e religião da pessoa, pode ela se autocensurar e autocastrar este desejo, esta criatividade que tem. Vamos lá ver, exatamente. Sim. E digamos que a pessoa pode estar mais, a realidade e o objeto real pode estar mais presente para ela do que o objeto imaginário. Ok. Não sei se me estou a fazer entender. Pode-me dar o exemplo do tal objeto real e objeto imaginário? Estamos a O falar do mesmo poeta agora, objeto, certo? não Sim. é? O mesmo objeto, sei lá, uma fonte, não é? A Uhum. fonte, a fonte, todos nós temos uma palavra, não é? A fonte, palavra fonte, evoca dentro de nós, será o significante, não é? Sim. Várias fontes, que será o significado desse conceito, que é a fonte. Nós temos dentro de nós o conceito de fonte. E Sim, nessa sim. medida, dentro de nós há um objeto que não é real, que É é fantasia, é o imaginário imaginário. Sim, sim. dentro de nós, porque nós podemos imaginar a fonte. Quando ouvimos a palavra fonte, podemos imaginar a fonte a andar, a Sim, fonte sim. com pernas. Uma fonte cor-de-rosa, uma fonte azul, uma fonte luminosa. E Exatamente. aí nós vamos criar, de certa forma, com a fantasia, um objeto imaginário. Daí Já não surge tem a ver o muito uso da metáfora, que o poeta usa muito, não é? com. Porque Exato. vai fazer esta relação. Mas é preciso passarmos do objeto real para o imaginário Uhum. para podermos criar poesia, de certa forma, e fazer as tais metáforas. A Certo. criança, Era aí que eu ia chegar, obrigada. a criança tem um pau e o pau passa a ser uma espada. O pau é o Sim, objeto real, a espada é de que imaginário. é imaginário.
As tais nossas brincadeiras do faz de conta, que é por aí Exatamente. que nós começamos. E há muita comunicação numa brincadeira faz de conta, não há? Dependendo Há da muito, realidade da criança, e agora estamos a falar mais na criança e no desenvolvimento de comunicação, linguagem, porque eu acho que a linguagem não é só palavra, é gesto, é emoção, é emoção também. Ahm, digamos, a linguagem pode ser mais a parte da palavra, sim, sim, mas a comunicação, nós é feita de comunicamos com várias o maneiras. corpo, Sim, sim, nós comunicamos com as mãos, nós sim, comunicamos com o tom de voz, com com os o sons, olhar, com o ritmo da palavra, por exemplo, e aqui temos outra vez a poesia, que tem ritmos, sons, sim, sim, as combinações métricas. desse tipo. Portanto, o ritmo, e também a criança aprende com ritmos e recebe ritmos da mãe e vive com ritmos. Sim, ritmos e tons de voz e picos portanto, a Exato, comunicação não é só palavra, mas não é é só também palavra. linguagem, não é? Não é só Exatamente. linguagem. Podemos chamar às outras coisas linguagem, não é? Sim, sim, sim. Que permite comunicar, mas e muitas vezes as mães, eh, todas as pessoas estão ao pé de uma criança e não entendem o que é que realmente a criança quer dizer com aquilo, naquele momento, pelo menos. Portanto, a criança precisa de criatividade e de fantasia para comunicar, muitas vezes sem ainda ter as palavras, não é? Portanto, ela tem que Exato, ter um processo de fazer com que a mãe compreenda, não é? exato. Tem que fazer chegar a mensagem ao destino. Pois, E usa a sua criatividade e exato. a sua E fantasia primeiro, ela ainda não tem propriamente a linguagem necessária para falar, e para então dizer tudo. faz gestos, chora, Exatamente. Vai para a língua gestual, vai pelo vai, tipo de chora, choro. ou faz, Exato. está a ver? E a mãe percebe isto. A minha pergunta é aqui, dentro da criatividade e do processo criativo, hum, a criança ou quem está a tentar comunicar ou passar uma mensagem precisa da sua criatividade. Quem ouve e quem a quer entender também precisa de ter acesso a esta criatividade para conseguir desenrolar e ir até fazer o caminho da ponta, a outra metade. Este, Eu, este- esta comunicação mãe-filho, comunicação, só a mãe é que entende, só o filho é que diz, pode-nos desenvolver um bocadinho aqui esta dinâmica que existe? ah, Temos muitas mães a dizerem, o meu filho, sou eu é que entendo o meu filho, eu não posso deixar, por exemplo, com o pai, porque se eu não estiver ali, o pai não percebe nada do que ele diz, ou a avó, ou o tio, porque há esta ponte, não sei se posso chamar ponte criativa entre os dois, em que os dois desenvolvem uma forma de se comunicarem. Isto é processo criativo do dar e receber, ou o que é isto? eu diria que a mãe tem que ir buscar a sua própria fantasia, o seu próprio desejo para entender Uhum, a fantasia da criança. E penso que o laço fundamental, o facto do filho ter estado na barriga da mãe 9 meses que não está na do pai, o certo. facto da ligação, do laço específico entre a mãe e a criança, porque de facto esteve mais presente, não é? Porque o pai podia, se estivesse constantemente a fazer o papel da mãe, se Sim. calhar também desenvolvia isso. Sim, até porque nós amamentamos a criança, portanto estamos mais fisicamente, obrigatoriamente mais perto. Mas também há pais, e conheço um, por exemplo, que está muito presente na vida dos filhos, e ele é que Filhos, dá o biberon, ele é que está isto, portanto fisicamente está presente. Isto não quer dizer que é por ser mulher, tem a ver com a disponibilidade e com a sobrevivência da criança. exato. E com a observação da criança e os recursos que a mãe vai buscar, como a tal fantasia, Uhum. para escutar, não é? Por outro lado, socialmente, o papel da mãe
é diferente do pai. O do pai é de impor a lei, as regras sociais, portanto, de alguma forma de censurar a fantasia. Calhar um Isto já poeta. entramos na castração da criatividade, não é? Não podes ou não podes? Exato, exato. Porque até pode haver uma criatividade depois desenvolvida. Olha, por exemplo, nós às vezes damos este exemplo que, que é só para entender, mas que às vezes acontece. Um rapaz que quer que passa a vida a abrir bonecos, por exemplo, está a ver? Uhum. Ou uma rapariga, e mais tarde torna-se um cirurgião. Há um processo, digamos que ali, antigamente, havia mais desejo, desejo no sentido psicanalítico quase, neste sentido de qualquer, de impulso, De de, pulsão. de pulsão, Uhum. eh, na criança haveria mais isso. No adulto já há a socialização e já há digamos, a pulsão é como que socializada, aceite, e será um bocado a sublimação. Quer dizer, ele está a fazer a mesma coisa, ou digamos, o desejo de descobrir, de saber o que está dentro do corpo e de saber o que é que está dentro do corpo da mãe, que é o primeiro Sim, sim. objeto que ele encontra, não é? Sim, sim. Acaba por se transformar num cirurgião, dá esse gosto. Ele passa Sim. a estar, porque ele está a fazer quase a mesma coisa. Uma criança que desmancha carrinhos, desmancha objetos. Nós às vezes dizemos que ele está a destruir objeto Mas ele está aí na descoberta. do funcionamento do funcionamento das coisas e do funcionamento. É como se ele quisesse perceber o funcionamento do corpo da mãe, o funcionamento do corpo dele. Certo. Será esse, digamos, o impulso, está a ver? O Sim, sim. desejo e o impulso naquela altura. E Ele estes quer impulsos descobrir. aparecem mais ou menos quando? Até aos 3 anos, mais ou menos? As pulsões existem cá dentro sempre. Sempre, pronto. Porque sabe que eu sou professora. Delas, o desenvolvimento delas, sei lá, a criança num adulto, a criança que desmancha como adulto, portanto, a pulsão de descoberta do corpo da mãe, do corpo dela, porque tem a ver com a relação e com o desejo, neste sentido vago, Sim, sim. a certa altura transforma-se no desmontar e montar brinquedos, não é? Uhum. E mais tarde pode se transformar no engenheiro. Claro, e artistas e por aí fora. Eu estava aqui a pensar que, a lembrar-me também do meu tempo quando eu dava aulas, agora já Deixa-me não só estou a fazer dar. um parar. Oh, desculpe, Sim, Ruth. sim, pode, pode. Isto também tem é mais para as mães, no sentido, e até aos pais, quando às vezes os miúdos estragam qualquer coisa, estão à procura de qualquer coisa, neste sentido que eu digo. Certo. Mas é que não se deve censurar o destruir ou o estragar. Para nós é destruir, para eles é investigar. É uma procura, é uma resposta, está a Certo. ver? E Uhum. então, o que é importante é ajudá-los a refazer o objeto, para eles sentirem segurança nesse impulso que têm. E não Se só verem que conseguem criar alguma coisa, perceberam, sabem onde tudo ser- encaixa e arrumam as Exato, ideiazinhas. exato, exato. Sim, sim, sim. Portanto, é sempre um Isso, suporte para o crescimento e para o desenvolvimento. Nós estarmos a ajudar, em vez de dizer já estragas tudo, tragas sempre tudo. e também há Não, pais que escondem os brinquedos, né? Eu lembro-me de umas exato, amigas que eu tinha em miúda que os pais, elas recebiam prendas no Natal,
A mim, graças a Deus, era-me permitido brincar com tudo. Aliás, eu até trocava com os meus primos as prendas, porque éramos muitos e íamos trocando consoante o gosto. Mas estes pais não deixavam, as minhas amigas não podiam brincar com os brinquedos. As bonecas ficavam dentro das caixas, dentro do e aquilo fazia-me uma confusão incrível. Não, E hoje, como adulta, olho para elas e percebo muita coisa, muita insegurança, muito medo de ver, de tirar, de descobrir, de dar aquele passo à frente. E por vezes, na infância e jovens mães, corremos o risco de estar a castrar muito o desenvolvimento às crianças por causa de a certas sua inibições. criatividade, da Exatamente. sua curiosidade, porque é a curiosidade que faz com que haja apetência para aprender na escola. Certo. E se a criança tiver medo de ser curiosa e de investigar, nunca vai querer ir um passinho mais além, Não à porque vai ter frente. sempre medo de ser, não podes, não é? Exato, É. exato. Ainda voltando à frase e ao pensamento que o utilizou sobre por vezes criticarmos, ou os pais ou os adultos criticarem os educadores, criticarem as crianças por terem desfeito ou desmontado alguma coisa. Eu lembro-me de uma frase que nós, quando vamos crescendo, lá está, temos sempre uma ligação, não é? E lembro-me de conversar com o meu pai, e o meu pai dizia: a minha filha já estava crescida, e eu conversava muito com ele sobre o que é parenting, não é? O que é ser pai e como Ser por ir por pai. aí. E ele dizia-me sempre, antes de criticares, ela era pequenina ainda, ele dizia, antes de a criticares, tenta sempre sair do palco, porque tu estás a atuar num palco com ela, a partir do momento que és mãe dela, a mãe tem um poder imenso, não é? Sim. Um poder e é um peso, mas também devemos pensar muito nisto. E ele dizia sempre duas coisas, e eu vou-lhe pedir para comentar ou validar. Uma delas é, se tu disseres sim ou não, como é que tu vais sentir com esse sim ou não daqui a uns dias? Vais te sentir confortável com a tua resposta? E outra é, quando vires que o comportamento está diferente, ou há uma quebra, ou há uma destruição, ou sei lá, uma coisa que seja diferente, sai do palco. Não atues no palco com o teu filho ou com a tua filha. Sai do palco e tenta perceber o que é que ele te está a dizer com aquela Ver. manifestação. E Exato. isto levou-me exatamente ao momento que a doutora disse, tentar perceber porque é que ele desmanchou. Vamos mostrar que isto está aqui dentro, tem isto, 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 agora este parafuso entra aqui ou este braço entra ali, porque ele no fundo está a dizer que quer saber mais, não é? Porque a criança Exato. também tem aquela vontade, o tal impulso de ir, de ter De coragem, de conhecer, desbravar, desbravar. desbravar. Aliás, é por Exato. isso que nós crescemos, não é? Nós crescemos para aprender. Exato. E eu não culpo os pais, eu acho que às vezes a vida social, a sociedade, a cultura, muitas vezes fazem com que os pais não tenham a tal disponibilidade, Sim, não sim. tenham para estar atentos, para estarem calados, tem que se resolver de imediato o que surge, não é? Quantas vezes, numa situação de ser mãe ou pai, temos que resolver na hora o que está a acontecer? E Mas há às outras. vezes E às Sim, vezes a própria situação da gente vir a correr para tratar não sei quê, de estar ocupada, leva a que uma pessoa reaja e não saia do palco, percebe? Terá de certo. ir depois de pensar. E eu penso que há muitos condicionantes, então cada vez mais, na vida de todos os dias. Quer dizer, os pais não têm tempo, estão a trabalhar horas a mais, cada vez lhe exigem mais horas, cada vez exige mais, a vida cada vez exige mais As e escolas estão cada vez mais cheias, as crianças têm cada vez menos atenção. então a distância entre que um pai ou uma mãe levam para chegar a casa são horas perdidas para ela. Sim, E sim, sim. eles precisam, as pessoas precisam muito de ter espaço para elas para poderem dar espaço aos outros. É Precisam uma mesmo. frase, é uma frase muito, muito
incisiva Portanto, e muito importante, e eu espero que toda a gente ouça. É preciso termos espaço para nós, para podermos dar nossa, espaço aos outros. E este espaço chama-se disponibilidade, chama-se vontade de estar de- presente na vida dos outros, não é? O de- sair do palco não é não estar presente, é gente, precisamente estar presente estar, e olhar para o que rodeia. ou se quiser fazer aquela folha branca que nós falávamos da última vez, Ah, eu amei a ficar folha branca. a folha branca eh, completamente em branco para poder escutar, para poder dar atenção. Mas para isso é preciso não termos cá esta agitação, É preciso que a minha mente se cale para que este eu possa ter a folha branca para ouvir. mas muitas vezes a vida invade-nos constantemente e, já não nos conseguimos calar. A vida invade-nos e o tempo escorrega-nos, não é? Exato. A vida invade-nos e o tempo escorrega. Ainda voltando à criança na fase da brincadeira e pegando num pau, para nós é um pau, para a criança é, sei lá, uma É bengala, uma ou é uma espada, arma, ou é um cavalo. uma espada, ou uma bangueira, pode até ser uma vara mágica, não é? Um, Exato. eu lembro-me que ao trabalhar com crianças e quando estudei e depois apliquei isto muitas vezes, e penso que eu fiz bem, pelo menos tive bons resultados, é a criança em crescimento, quanto mais hipóteses nós damos à criança de descobrir, mais hipóteses ela tem de crescer e escolhas no futuro. Por exemplo, se eu expuser uma criança só a computadores e não a expuser à música, à arte, à leitura, à dança, ao passear, à natureza, esta criança só vai desenvolver dentro daquele âmbito, E não só é? vai ter confiança para fazer isso, não vai ter confiança Exatamente, não nela para vai fazer ter outras confiança de coisas. ir dançar, ou de ir pintar, ou ir Sim, escrever, ou de andar na natureza. E é como se o cérebro da criança fosse um paraquedas, não é? Que vai abrindo, e quanto mais coisas eu conseguir pôr aqui por baixo para este vai- paraquedas abranger, mais hipóteses eu estou a dar ao meu filho ou à criança, porque estou-lhe a Exato. dar uma escolha maior de descoberta e de É, crescimento. E isto é, reflete-se para o futuro. Não vai só é. desmanchar brinquedos, mas vai pintar, vai dançar, Vai vai ver, ouvir, vai fazer vai isto tudo. ouvir. Este conceito também desenvolve a criatividade da criança e a da mãe, não é? Porque É obriga-nos a evidente. dar aquele passo. Pois é evidente que desenvolver a criatividade, o brincar nas várias facetas, nas várias possíveis brincadeiras, Uhum. desenvolve a criatividade. Além de portanto, quanto mais opções ele tiver de brincar, mais rica e mais skills vai ganhando também. Sim, A sim, criatividade e os skills para fazer coisas, para claro. poder até mudar, Desenvoltura para ganhar pedalada. para ganhar para lá da confiança, Sim, sim, sim. e para encontrar até quem é. Outra coisa muito importante, porque quantas pessoas passam a vida à procura de quem são, não é? É, parece que só tem aquele caminho e desconhecem-se noutros caminhos. Conhecem-se porque nunca Nunca tiveram a oportunidade de. de Né? abrir. E cabe-nos a nós abrirmos o maior número de hipóteses e Pode possibilidades e caminhos possíveis para as crianças. O que me leva aqui a mil e um caminhos e mil e um pensamentos, mas lembro-me, por exemplo, e mais uma vez, nós temos sempre a referência do nosso passado, não é? A ser. nossa bagagem faz de nós quem nós somos. Mas lembro-me, por exemplo, de quando eu era pequena e viajava com os meus pais, tudo quanto era novo, eles tentavam me expor ao que era novo. Se eu andava de avião, o meu pai fazia questão de me levar ao cockpit para eu ver o que era o cockpit. Se íamos à praia, pronto, havia sempre qualquer coisa em que eu era impulsionada para, quase que vá, se eu puder imaginar uma galinha e os pintainhos, quase que me diziam, vai ver, e feita, nós podemos desenvolver isto com as crianças. Mas Exato. é preciso também não só criar, acho eu, trabalhar a confiança da criança expondo a várias possibilidades, como perceber
que a criatividade e a fantasia andam de mãos dadas. Por exemplo, a criança está a brincar, põe 4 caixas, um caixote e uma panela num canto, e para ele aquilo é a casa, e diz, ó mãe, ou a avó, ou a tia, não mexas aqui que isto é a minha casa. Para nós, são panelas desarrumadas. Lá está a tal disponibilidade e o espaço. Para mim são, estás-me a desarrumar a cozinha. Para a criança é o castelo, não é? E aqui a criatividade e a fantasia de mãos dadas. É. E se cortar de certa forma a brincadeira da criança, dá-se a Corta a cortar a fantasia. criatividade e a fantasia. E mais tarde o adulto pode também não, portanto, ter a fantasia recalcada, não, não se permitir fantasiar. Isso vê-se muito, e estamos com 2 minutos para fechar este bloco. Isso vê-se muito, por exemplo, a criança na escola, no desenvolvimento da escrita, é-lhes pedido para fazer sei lá, escrever uma história sobre, e a criança não consegue desenvolver um texto. Eu disse, professor, o que é que eu escrevo? E aí, pronto, nós entramos, damos palavras-chave, isso porque a criança não é capaz de fantasiar e desenvolver o pensamento. E aí não vai para os. E isso está bloqueado, de certa forma, não é? Sim, sim. Eu posso dizer que eu própria, durante muito tempo, eu bloqueava sempre que tinha que escrever, porque me estava a expor, não é? E então, Sim. a única vez em que não bloqueei, eu tinha 12 anos, escrevi uma redação sobre quando me nascesse um filho. E a redação foi lida na escola. E a satisfação que eu tive, e se calhar, e o facto das pessoas terem valorizado o que eu estava a fazer, E validado, né? possivelmente, O facto de ouvir é validado. exato. Eh, e a própria professora quis que eu lesse, não é? E isso, se calhar, permitiu que eu desbloqueasse alguma coisa. Certo, sem dúvida, sem dúvida. Primeiro houve o reforço positivo, não é? Segundo, houve a capacitação dos próprios, capacitação, validação e consolidação do próprio talento. Houve a capacidade de se inibir e a coragem de se expor, que não é fácil. No adulto é muito mais complicado do que nós pensamos. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo? Sim. Vamos Ok, lá. obrigada. Tá. Até Até já. já. Até já. Tudo bem. Pronto, aqui estamos nós outra vez. Parámos ali num momento importante sobre a inibição e o desbloquear da fantasia, não é? E o desbloquear da escrita e da inibição. E eu queria remeter aqui agora, por favor, se não se importa, há um Sim. pequeno texto que eu queria ter partilhado logo no Já início. vou ver se eu faço. Mas lá está, as cerejas estavam muito gostosas e não deu. Então eu vou partilhar um texto que partilhei também, digamos, no aperitivo para esta conversa, não é? Em que Eu conheço. conseguimos colher vários testemunhos e vários comentários que achei muito útil. Aliás, um dia destes temos que fazer um live mesmo para que as pessoas Para possam mais entrar e pessoas. conversar, porque acho que já Exato. estão a pedir, sim. Pois. Então, fala do Marcelo, né? Em Marmelo, a obra infantil de Ruth Rocha, de 2011, para quem quiser ver Ruth, como o meu nome, TH Rocha. Marcelo, a personagem principal, começa a falar uma nova língua. Na língua de Marcelo, leite é suco de vaca. Latim é língua de cachorro e sentador é cadeira. O pai de Marcelo decidiu conversar e dizer que todas as coisas têm um nome e essa regra da linguagem precisava ser cumprida, caso contrário, ninguém se entenderia. Mas Marcelo só queria inventar o nome das coisas. Um dia a brincadeira, ai, peço desculpa. Um dia a casa chegou a. Um dia a casa do seu cachorro pegou fogo, e Marcelo entrou em casa gritando: A moradeira do Latildo embrasou. Está uma branqueira danada. O pai percebia a sua aflição, mas não conseguia entender o que dizia. Quando entendeu, a casa já estava toda queimada.
Marcelo, desapontado, disse ao pai: gente grande não entende nada de nada mesmo. Então seus pais se olharam e falaram: não fique triste, não fique triste, meu filho. A gente faz uma moradeira nova para o Latilde, toda marronzinha, com entradeira na frente. Eu achei delicioso, mas vou deixá-la comentar. Aqui há duas coisas que me parecem importantes. O pai, ao repetir, ao aceitar a linguagem dele, falando a linguagem dele, Uhum. está a reconhecê-lo, está a aceitar a fantasia, está a aceitar a outra linguagem, não é? E até a E sua está a aceitá-la. individualidade, não é? Está a aceitar a criança. Está a aceitar a criança e está a aceitar a voz da criança, não é? A voz Por expressiva, outro sim. lado, portanto, isto é importante, é o tal acompanhar o outro. A empatia, Certo? muitas vezes, que nos A falta. empatia, exatamente. Acompanhar o outro. Eh, e o pai, nessa altura, esquece da linguagem, é como se fosse outra vez a Correta. falha da linguagem dele. Mas pode ser igualmente importante traduzir, quando se percebe, traduzir o que ele diz na linguagem normal, para introduzir a linguagem normal, pode não ser nessa ocasião, não é? Mas Desta podemos conversa, pode usá-la ser lucidamente mais tarde. tarde, para a criança perceber que de facto não pode usar aquela linguagem sempre. Sim. Deixa-me só fazer aqui um pequeno à parte. Para Isto, mais introduzir uma. a regra não propriamente, aqui não há censura porque há uma Sim, atitude sim, sim, sim. de Fazer uma correção aproximação, que não seja destrutiva, não é? exatamente. Eu lembro muitas Exatamente. vezes quando ensinava inglês, uma das coisas que eu ensinava, e quando reparava que um aluno fazia um erro na pronúncia ou um erro mesmo em termos de gramática que ia prejudicar mais tarde a conversação dele, o que eu tentava fazer era reusar aquela frase usando o termo e a expressão correta para que o aluno pudesse assimilar e mais tarde então voltar a usá-lo ou até mostrar de forma escrita. Porquê? Porque aqui nós fazíamos o reforço positivo, nós fazíamos uma correção sem censura, com exemplo e aceitação. Exato. Isto foi o que aconteceu nesta história, só que os pais não tiveram tempo de Para traduzir, dizer, porque o menino pois, estava aflito. E é este exato, espaço que nós precisamos. vamos às vezes, que a vida não nos deixa, porque ele Não nos estava. dá, exatamente, porque aqui houve um momento em que os pais olharam um para o outro e perceberam que estavam a frustrar a criança no que eles estavam a dizer. Os pais mesmo é que estavam a frustrar. Mas se calhar os pais também estavam frustrados por não conseguir perceber Exatamente. o filho, não é? Sim, e a própria preocupação de ensinar a fazer bem, não é? Por Exato, vezes torna-se uma exato. ansiedade, um atropelo. Quantas vezes nos atropelamos a querer ensinar a fazer bem? Pois é isso É mesmo. só olhar para trás, como pais e É, adultos, é só olhar para é. trás e percebermos isto tudo. Este, Não sei este, se em relação a esta história tinha mais alguma dúvida, mas o próprio título o próprio título sim, Marcelo, Martelo, qualquer coisa, Marmelo, Marcelo, Martelo, Marmelo, Martelo e exatamente. Marmelo, tem um ar de lenga-lenga, não é? Sim, Lá sim, está, os sons, os ritmos que, que, vamos encontrar também na linguagem poética certo. que mexem com os sentidos e que fazem emoções. Não é por acaso que as crianças gostam tanto de lengas-lengas. Quanto mais envolvido o corpo está na aprendizagem, Não só o mais o cérebro corpo, capta, não é? não só o corpo, é que o poeta, com as suas metáforas e com toda a linguagem poética, toca o fundo das nossas emoções, que às vezes na altura estão perfeitamente no inconsciente Adormecidas. por baixo, está a ver? Como se o Uhum. mar fosse aqui, o inconsciente estivesse aqui
e o consciente estivesse aqui. E as nossas emoções podem estar aqui, não é? Escondidas, adormecidas. E a linguagem, portanto, do poeta e as lenga-lengas e os ritmos do fazer e até os ritmos do corpo, os ritmos e combinações de sons e ritmos, e toda a linguagem é como uma brincadeira, faz com que a criança naquela altura descarregue emoções, se quiser, ou descubra as emoções, ou daí que o faz de conta é importante. para vir a receber outras coisas. Sim, lá está a fantasia e o faz de conta, não é? Então, O faz de conta permite-me dizer sem ser eu a dizer, tal como o poeta muitas vezes faz na poesia. E permite dizer, mas também o leitor do poeta. Sim, lê o poema e não o poeta. Sentir coisas que não estariam habitualmente presentes na pessoa enquanto ser consciente. Lá está, a pessoa está consciente na realidade. Sim. Eu estou a trabalhar, não estou tão ocupada que não consigo fantasiar, não é? O tal espaço. Mas também, muitas vezes, não estou a sentir. Eu estou quase automática, não é? Sim, sim. E há muitos sentires que estão, de facto, adormecidos no dia a dia. Se calhar, muitas vezes, o leitor vai à procura da poesia porque o poeta, na sua língua, na sua forma poética, nas imagens que dá, nas metáforas, nos ritmos, provoca prazer. Desencadeia as emoções e permite que a fantasia cresça, não é? Porque eu acho que é uma das magias do livro e ainda mais da poesia, é que não só pelo que é escrito eu posso evocar emoções ou recordações, mas posso pôr o corpo a acordar, mas também permite que a pessoa fantasie sobre esse momento, porque não há nada objeto palpável à minha frente, mas tenho a minha fantasia. E Lá sem está. fantasia não há poesia. Digamos que e o próprio poeta usa de alguma forma a sua própria fantasia para criar imagens que vão despertar sentimentos e emoções no leitor. E a metáfora é uma grande ferramenta, a ferramenta do poeta neste caso. O poeta com uma metáfora vai buscar uma coisa, vai buscar outra, junta e pum, temos aqui todo um novo sentimento. Sim, diga. Digamos que a linguagem da criança e o brincar da criança, como no sonho, há a tal condensação, quer dizer, as imagens deslocadas, mas juntas, está a ver? O fogo e o amor. Certo. Juntam-se, o amor é fogo que arde sem se ver. Juntam-se uma coisa imaterial com uma coisa material, desloca-se. Com uma sensação, não é? Pois, desloca-se, digamos, o fogo em si e dá-se outro sentido ao deslocar-se para junto do amor. Certo. O poder da metáfora está aí logo, é que o amor de repente queima, arde, ferve, é forte, é poderoso, vai por aí fora, consome. O fogo separado, real, aquece-nos o corpo, não é? Certo. O fogo nesta imagem passa a ter aquece-nos a alma. O mesmo significante, mas passa a ter um significado completamente diferente. Certo. E as crianças também usam isto, não é? Por vezes chamam o nome a uma coisa porque está relacionado com outra. Eu li há bocado num dos comentários que uma criança dava o nome, quando via um burro, chamava chau-chau ao burro. Eu vi o chau-chau porque tinha ido passear com o avô e o burro chegou-se, não é? Se eu me lembro corretamente, o burro chegou-se a eles e o avô disse chau, 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 para o burro ir embora e a criança apropriou-se da palavra chau, relacionou-a com o burro e o burro ficou chau-chau. Exato, mas também lhe permite, se calhar, expressar emoções que tem lá dentro
Como, Uhum. por exemplo, uma luta ele está aflito porque o pai lhe ralhou, ou está com vontade de responder ao pai ou caso de o agredir. Está a Sim, ver? sim, sim. E em vez de fazer isso, que daria desprazer, usa a fantasia numa guerra de carros. Pega num carro, pega noutro e faz choques. Ele está a As tais descarregar. batalhas dos soldadinhos, não é? Pois, está a descarregar as emoções e está também a lidar com o conflito Uhum. na brincadeira. Lá está. A fantasia substitui a realidade Mas ajuda a resolver. que dava desprazer e, e era angustiante e aflitivo ele entrar em guerra contra com o pai, não é? Sim, primeiro porque estaria em desvantagem, porque a autoridade Exato, era o pai exato. e por aí fora, sim, sim. E por aí fora, não é? Sim, E portanto, e a fantasia permitiu-lhe expressar emoções sem aquela carga e afetos, sem aquela carga de aflitiva autoridade, de da julgamento. realidade, está a ver? E muitas vezes nós, até escrever, se calhar estamos a expressar coisas que na realidade não conseguimos ver, ou que Certo. uma situação real nos daria desprazer e na Uhum. fantasia com que nós compomos a poesia, nos Podemos pode, sair vencedores, não é? Assim como uma criança pode nesta não ser brincadeira. só, pode não ser só o ser vencedor, Não, eu pode ser estava-me a referir à criança, a resolver ali mesmo a luta. a criança pode não estar a procurar ser vencedora, Uhum. pode procurar, mas o jogo dos carros é mais o conflito interno, se quiser, está a Um ver, espelho, ou um espelho. entre o amor e a zanga. Também pode ser isso. Como Sim, nas sim. histórias de contos de fadas, vão de alguma forma permitir à criança lidar com os conflitos e com estas angústias e com a perda e Sim, sim. com, não é? Aliás, as histórias e a fantasia, são grandes colunas de apoio para a educação emocional de uma criança, não é? Exato. Muito, se nós a soubermos usar. O que há bocadinho, E falando são sobre. sempre este brincar, este, O este faz de brincar, conta, a fantasia. exato, É quase como, assim como nós temos que sair do palco, né? Ou devemos sair do palco, é quase como a criança fosse permitido encenar as coisas para se explicar. exato. Portanto, ela não precisa de palavras se ensinar. Exatamente. Ela está a viver as coisas, Sim, mas num mundo da fantasia que é menos perigoso e angustiante que a realidade. exato. Eu às Além do vezes mais, ela até ainda não tem o vocabulário todo para se expressar, não é? Portanto, quando usa da digo fantasia. a fantasia passa a estar mais ligada à linguagem e menos à ação. E aí E a começa criatividade aqui no meio. O que nos faz pensar, e como mãe e como adulta, né? Como nós a partir de um certo momento, todos somos educadores. Todos exato. somos educadores. E De olhar podemos bem só para as pela brincadeiras. presença e o exemplo estar a educar alguém. Exatamente. Quantas vezes nós somos um modelo para uma criança sem sabermos que o somos? Pois, Eu por isso é lembro, que eu às vezes digo que mais vale dar o exemplo, está a ver? Se eu sim, do que dar a mentir, regra. se eu mentir, não estou a dar o exemplo. Estou, e depois digo, não mintas. E a criança, que é muito sensível e muito justa, vai dizer, mas tu mentes, portanto, porque é que eu não hei de mentir? Exatamente. Portanto, A troca, a criança assimila os modelos do adulto. exato. Faz-nos E pensar muito. quando e pode sentir-se revoltada a partir de uma certa idade, não é? Com Sim, essa sim.
dualidade de comportamento e ação. Uma E até criança, perder confiança no adulto, não é? Porque o adulto exato, diz que é assim, mas faz assim, afinal de contas, qual é? constantemente, pois. E aí temos a tal perda de segurança também. Perda de fé. Eu acho que se eu disser perda de fé, quando eu digo fé, não estou a falar de religião, claro, mas a perda de fé no outro é muito marcante e muito difícil de recuperar, porque depois a criança toma todos os adultos como aquele adulto. Isso é um aspecto, mas a perda de fé no outro também faz com que ele se sinta inseguro ao pé dele. Claro, porque não sabe o que é que vem a seguir. Pois. Aliás, lá está a diferença entre a Ele rotina e a vive, monotonia. ele vive mesmo interiormente uma insegurança que, se for criança, não consegue explicar, mas que Uhum, o pode inibir e bloquear. claro. E até bloquear até o desenvolvimento de relacionamento entre ele e aquela criança e aquele adulto e mais tarde com outros Com adultos. outros quaisquer, porque Sim, eu costumo dizer, mais vale errar e aprender com o erro do que, porque se tem dúvidas, a gente hesitar e dizer uma coisa e depois dizer outra, não é? Mais sim, vale sim, errar com tranquilidade, mesmo que cá por dentro a gente esteja na dúvida, sim, sim, sim. temos que desenvolver mesmo a nossa tranquilidade. Sim, e E temos para que isso, também temos que para dar esse tal isso, espaço a nós próprios, não é? O e para espaço isso temos também que. temos que sentir que temos o direito a errar e que nós aprendemos com o erro. E muitas vezes as dúvidas desaparecem quando nós erramos e vimos o resultado. É E verdade. podemos tentar alterar depois, nunca na E, altura. e essa realização do erro cometido e da aprendizagem corrigindo, não é? Acaba por nos empoderar. E se Exato, nós não perfeitamente. permitirmos à criança também cometer os seus pequenos erros, não lhe estamos a dar o poder de. Primeiro, não o estamos a empoderar. Segundo, não lhe estamos a dar a hipótese de se corrigirem e de aprenderem. O poder Exato. da escolha nunca vai ser deles. Sempre se disse que o erro é a melhor forma, o erro é essencial para aprender, não é? Sem dúvida, sem Sempre se dúvida. disse isso. Mas às vezes nós esquecemos disso e achamos que não podemos errar. Ou E que que não queremos que o outro erre porque vai doer, porque nós já lá passamos, mas temos que dar o direito. Não estou a dizer deixar que a criança se atire de um prédio, né? Mas é, perceber que se tocar ali vai queimar, vai arder. exato. Nós não vamos fazê-la queimar, mas podemos aproximar a mão para ela sentir o calor O e calor, experimentar sim. com outra coisa qualquer Uhum. Mostrar, mostrar, sim. o que é que faz o fogo. Isto, É, isto, se nós sequer protegemos a criança, não estamos a permitir, olha, lá está, ter criatividade, brincar, o faz de viver, conta, a fantasia. fazia. Exatamente. Se eu levar sempre a criança ao colo, ela deixa de saber andar, Claro. Nem gosta. nem Não, gosta. não vê como. Não, não é aquela Mas forma às dela vezes, ao chegar de um final lado ao do outro. tempo, só pede isso, porque já não consegue fazer de outra maneira. Claro, e é mais fácil. Isto levou-me agora a, olha, não imagina, a uma situação numa sala de aula, lá está o objeto real e o não real, em que, e isto voltando outra vez a tentar enturmar o tema da, agora um pouco mais a poesia e a importância da poesia e da poética na criança, porque e Sim, estávamos a dizer que as histórias são ótimas ferramentas de desenvolvimento, e lembro-me de uma vez eu estar a trabalhar a poesia e vocabulário com os meus alunos e tinha uma aluna que estava na adolescência, primeira fase da adolescência, e em que ela escreve um poema, eles iam escrever um poema à mãe que eu tinha identificado ali algumas coisas na sala de aula que precisava de trabalhar mesmo em termos emocionais e pensei, bem, vamos pôr aqui e uma das frases que me chocou e até hoje me está gravada do poema desta menina de 14 anos, 13, 14 anos, em que ela dizia para a mãe, a primeira frase do poema é
não me digas, mostra-me. Uhum. E aquilo ficou-me de tal maneira gravado que até para mim como professora ficou encalcado, ressoou muito em mim o não me digas, mostra-me. Lá está, o usar a capacidade de mostrar a fantasia, porque até a criança não vai queimar, mas vai saber como é que é, vai imaginar como é que é se queimar Já que mesmo, não é? Não castrar a criança neste sentido. Como é que a doutora vê a importância da poesia infantil no desenvolvimento da criança? é assim, a poesia permite, lá está, evocar, por um lado, pode ser uma forma da criança sentir que a fantasia é permitida, Certo. pode ser uma forma de jogar com as palavras e dela aprender novas formas de linguagem. E até novos significados de uma mesma palavra, Exatamente, lá não está, é? de Trabalhar isto. trabalhar isso, como pode aquilo que se estava a referir há bocado, que é a poesia pode permitir que a criança que já tem alguma capacidade para ouvir poesia, não é? Sim, Porque sim, antes, se calhar, é a história lenga-lenga, a história infantil, a lenga-lenga, a canção que também tem poesia, mas entra de uma maneira mais melódica, mais harmoniosa. melódica ao ouvido, etc. Mas a poesia, a partir de certa altura, pode desencadear emoções e afetos que poderíamos dizer a pessoa podia estar, o leitor ou ouvinte da poesia, ao sentir, pode estar a descarregar, mas também pode, digamos, a poesia mediar as emoções sem precisar de descarregar, mas ser a criança trabalhar essas emoções ao ouvir poesia. Certo. Ao ouvir e ao escrever, né? Porque a partir de um certo Ao ponto também ouvir vai ou escolher as a palavras escrever. para melhor dizer. E eu acho que mesmo em termos de contexto de sala de aula agora, e eu tenho que me reportar um bocadinho à minha realidade também, Sim, sim, sim. muitas vezes a poesia, porque toda a língua tem um processo evolutivo, né? Há Exato. palavras na língua portuguesa, no inglês e noutras todas que há uns anos atrás tinham, e lá estou eu a usar as mãos para me expressar, há uns anos atrás tinham um significado e uma certa carga emotiva, não é? E hoje em dia tem outra. E a poesia também ajuda a criança a desenvolver aqui digamos que desenvolver metacognitivamente, conseguir alcançar vários objetivos com a mesma palavra. Eu pego, por exemplo, na Exato. palavra bem. Eu posso dizer, e dei um exemplo com o seu nome até. A Maria conduz muito bem. Este bem aqui vai qualificar o tipo Uhum. de condução, né? Mas se eu disser, a Maria quando desceu a escada estava tão bonita, bem. Este bem já Pois, tem outro significado. Mas também se entrar e a significado. criança portar-se mal, eu vou dizer, bem, bem. Portanto, Pois, a poesia também permite desenvolver, lá está, as emoções através das palavras. exatamente. E também está o bem, não é? Digamos, uma palavra que é um conceito, é Certo? transformado noutros significados e é como só com o som e com o tom de voz, Com a intuação, certo? o que acontece na poesia, não é? Sim, sim, É sim. deslocado para outras situações e é transformado noutros significados. É uma forma de enriquecer a linguagem, está Portanto, a a ver? poesia só pode ser benéfica, porque chegamos aqui a um ponto comum. Exato. Isto Desenvolver chama-se novos isto chama-se o corpo de uma língua. Isto que estivemos aqui a falar, chama-se do corpo de uma língua. E a poesia dá corpo às emoções, dá dá corpo à cor às fantasia. emoções. E digamos que quando falamos do significante, a palavra tem um corpo, não é? Certo, Lá está, é o conceito.
é um conceito. É como a mesa, nós todos temos um conceito a certa altura de mesa. Certo, sabemos o que é, para que serve e onde a encontramos logo. Exato. Mas lá está. Depois há o significado e há as várias mesas. A palavra também permite que na ausência o objeto esteja presente. Certo. Podemos não ter nenhuma mesa à nossa volta, não é? Mas na nossa cabeça vemos a mesa, sabemos o que é. Portanto, a criança também começa por trabalhar isto, digamos que a mãe, na sua ausência, não é? Uhum. A criança pode dizer a mãe existe. A partir de certa altura, porque até certa altura a ausência da mãe, a mãe não existe se estiver ausente. Muito Lá cedo, está, não é? daí a grande ansiedade e a grande agonia quando um pai ou um progenitor se ausenta para ir trabalhar e a criança entra em pânico, porque não vê, logo não existe, não Pois, é? e é a Mas mesma depois coisa que a começa a mãe, ganhar forma. mesmo com o bebê, a Uhum. mãe sai da sala ou sai do campo visual da criança A mãe não e existe. a mãe não existe. E nessa medida, como ele se confunde com a mãe, ele também não existe, porque a mãe Claro, não está, digamos, a nomeá-lo, a falar com ele, não está presente. a E daí, angústia, sim. e daí que haja aquele jogo do Fortá, ou se quiser, a criança pega num objeto e atira para o chão, ou tem um cordel e atira e levanta, não é? Certo. É uma forma dela, lá está, pela brincadeira, se lidar com a ausência da mãe, portanto, e perceber que o ausente volta. Isso é muito interessante, porque ainda aqui há tempos falei com uma pessoa que tem um netinho e ela dizia-me, ele muito gosta ele de deitar para o chão e ver-me apanhar e dar. Até certo ponto, esta criança está a fazer o adulto presente, porque ele está a reagir, está a interagir, logo não Sim, é eu penso mas logo existe, aí, mas ele age logo existe, será? mas aí o adulto está de facto presente, está a ver? Mas Uhum. isto pode ser feito sem o adulto presente. A criança, o objeto vai, esconde-se, e ele, no caso do tal confio, é a própria criança que vai buscar o objeto, na ausência da mãe. E, portanto, dentro dele há uma representação, O boneco da mãe está lá, está lá, certo? porque no fundo esse objeto que ele deixa cair, é que não é só o chamar a atenção, o outro está presente porque responde ao que ele faz. Uhum. E o próprio, até pode estar um outro que não tenha a ver com a mãe nem nada, não é? Uhum. E ele continua a sentir a ausência da mãe, mas o outro chega-lhe o objeto e ele continua a fazer o jogo, não com aquela pessoa, está a ver? Mas com a mãe Mas dele. dentro dele a dizer foi-se embora, mas vem, ele continua a existir. Ele E, esse, desdobra esta dúvida. e esta vivência é como com o modelo da poesia, da linguagem poética, ou é como com o modelo, o tal modelo da metáfora, não é? Quer dizer, que Certo. nós usamos palavras para criar novos significados, mas também para tornar presentes para nós o objeto imaginário real, que é meio Uhum. imaginário real, na altura é imaginário, não é? Mas depois torna-se real por nós o sentirmos tanto. Continua a ser, não é um objeto exterior, não é? Sim, mas existe porque nós o concebemos, nós sabemos, Que nós o evocamos com a linguagem poética. com a palavra. Portanto, olha, estamos a chegar outra vez ao fim deste bloco. Eu acho que podemos concluir que o jogo da fantasia é um desdobramento
da realidade, né? Há um desdobramento, um entender da realidade, que a criatividade e a fantasia andam de mãos dadas, que o poeta consegue evocar muita coisa através de palavras e que a poesia tem o seu valor no meio da E sociedade, também, afinal, não é só de sim, uns, é de todos. é de todos, a poesia é de todos e é importantíssima socialmente, não Sim, só para sim, a criança, é importantíssima socialmente para todos. Por outro lado, só um parêntese, é que a linguagem poética tem muito paralelo com a linguagem infantil, só que a linguagem poética é proveniente de um adulto, muitas vezes, não é? certo. E, e esse adulto trabalha a linguagem poética, não está só a brincar, a lançar fora e a recolher, tá? Trabalha a linguagem e, 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 e a linguagem poética será, como há bocado eu dizia, como ser cirurgião. Portanto, é uma evolução social e uma capacitação do indivíduo que permite não só, portanto, o que existe na criança, mas que permite é uma socialização da linguagem infantil, é o tornar adulto uma linguagem infantil, sem, sem perder a fantasia, não é? Não é com Portanto, aqueles não é adultos. adulterar, mas será adultar, não é? Nós estamos nós a inventar nomes. Adultar. Doutora Maria, eu acho que foi um fecho com chave de ouro. Esta último bocadinho seu, aliás, Entre todo nós, o tempo nós, consigo é nós, de nós, nós, mas, porque disse mas umas coisas importantes ao resumir. sim, sim, acho que este fim foi Será mesmo, sempre nós. fez o paralelo e fez a junção e fez a comparação. E, Exato. E eu converso sempre consigo com uma intensa curiosidade e uma intensa satisfação, e espero que outros partilhem disto comigo também. E não sei se quer concluir com mais alguma coisa, o tempo é todo seu, tem dois Acho que minutinhos. está bem, portanto, há outros. Nós podíamos falar de tanta coisa a propósito disso. Podíamos Sim, falar sim, da relação mãe-criança, podíamos falar da criança ser o objeto de desejo da mãe e da forma como a mãe vive o nascimento da criança certo. e das angústias que se tem, e não sei o quê, e da fantasia que esse desejo cria na mãe de bebê perfeito, imperfeito, etc. Sim, Como quantas podemos vezes falar, as crianças chegam ao consultório falados pelos pais, não é a criança que falou, mas exato, os pais é que falaram a criança, não é? exato. E a decepção que às vezes nós idealizarmos um filho e a decepção que é ele não corresponder, Sim, sim. ou Eu vice-versa. acho que nós vamos por aí. Desta vez quem vai escolher o tema é a doutora que vai escolher o tema. E Vamos falando, porque há tanta coisa que isto nunca mais se esgota, não quer dizer, esgota, não, não esgota. Eu já não se percebi, esgota. como diz a minha filha às vezes, oh mãe, tu deste tão bem e aprendes tanto que podes ir de férias. Nós podíamos ir de férias as duas e não parávamos de conversar. Não, Exato. não havia, Quer não dizer, havia. porque eu sempre que preparo qualquer coisa e revejo coisas, ocorrem-me Uhum, coisas. Quer dizer, claro. depois não cabem nesta conversa de Não falar, cabe tudo no mesmo paraquedas, não. E o mesmo por comigo, aliás, eu exemplo. só consegui meter o texto a meio. Porque Exatamente. entramos logo nesta pulsão de aprender e de partilhar, não é? Nós já falamos da catarse, já falamos da identidade, da personalidade, hoje falamos da linguagem poética e a linguagem infantil, temos tentado abranger ou tentado tocar, ainda que estamos no princípio, em vários temas. Eu compreendo que possivelmente ficam muitas perguntas por responder e perguntas por fazer, e prometo, atempadamente, vamos fazer uma coisa live e quem sabe presencial, que estamos as duas na mesma cidade e podemos então fazer uma coisa
e vamos ver qual é a aceitação e a ideia disto, onde outros possam contribuir e estar presentes e até colocar as Gente, suas dúvidas, que acho que dar será dúvidas, bastante dar enriquecedor. exemplos, mas podem sempre. Dar exemplos, tirar dúvidas, porque se crescer é aprender e existir também é duvidar, não é? É também pôr em questão muitas coisas que é preciso pôr. Tal como a ausência Uhum, nos faz sentir ainda mais o outro, não é? certo, Mais nos faz conhecer mais que a existência do outro, também, hum, portanto, é como o não implica o, a afirmar a vontade do sim, identidade e encontrar-se a si próprio no não é? certo, Também a dúvida faz a mesma coisa, quer dizer, sim, quando sim, expresso uma dúvida, se calhar como é que dizia, como é que é aquela expressão se não, que do Dr. João dos Santos, se não sabes porque perguntas. É preciso saber alguma coisa para ter dúvidas, mas certo. vamos sabendo, expressando essas dúvidas também. Desdobrando isto tudo. Olha, um beijinho muito grande. Até para a semana, se Deus quiser. Para a semana, se Deus quiser. Vamos ver, para a semana nós vamos ver bem se eu estou assim, possivelmente vou ter a consulta de cirurgia, não sei bem o que é que vai acontecer, não é que vamos vendo semana a semana, agora não, até Eu aguardo a sua luz verde. Está está bem? bem, ok. Em Ah, princípio será possível nessa semana, acho que não haverá dificuldade. Mas sim, se vamos houver, ajustando. podemos até ter que saltar uma semana, fazer 15 dias depois, Sim, sim, sim. de 15 em 15 dias. Vamos ajustando. Eu guardo a sua luz verde. Um beijinho Está e boa bem. noite. Beijinho, boa noite. Boa noite.